projeto, ele pede o tipo de técnica ideal. Às vezes a gente fala que aquele esmalte não é bom, mas não é que o esmalte é bom, às vezes a gente escolheu o esmalte que não foi apropriado para aquele tipo de peça que você modelou. Então, por exemplo, essa peça aqui tem uma textura, é uma peça terracota, eu escolhi um esmalte transparente aqui para valorizar o efeito da textura. E aqui eu escolhi um esmalte de cobertura mais mate, cobrindo todo o fundo, porque a forma que eu apliquei foi o pincel, que costuma às vezes manchar, dependendo do jeito que você aplica e do tipo de esmalte. Então, eu digo sempre assim, né? Analise primeiro a peça, ela é o ponto de partida para a escolha depois do esmalte ideal para você finalizar a sua peça. Meu nome é Norma Vilar, artista plástica. Eu vou te ensinar a esmaltar esta peça passo a passo. E o tipo de peça pede o esmalte que favoreça mais a modelagem. Essa peça eu modelei à mão, usei um materialzinho para fazer a textura, que eu vou te mostrar, e é uma argila terracota. Então, eu vou escolher um esmalte que dá um efeito de transparência para essa argila terracota aparecer após a queima. Usei este emborrachado, que criou esta textura que eu gostei muito, por sinal, do resultado. Para preparar o esmalte, você sempre tem que mexer bem o esmalte. Esse tom aqui, esse tom que é o 6010, é um verde garrafa da Arte Brasil. Ele é um tom que sobre a argila terracota dá um efeito e sobre a argila marfim dá outro efeito. Então, a cor da argila influencia muito no resultado. A forma de aplicação também influencia. Eu pretendo aplicar com pincel. Então, eu vou mexer bem, colocar nesse potinho, colocar um pouco do CMC, deixar na consistência de iogurte para fazer a aplicação. A forma de aplicação da imersão seria uma boa opção também. Entretanto, eu teria que ter uma quantidade bem abundante de esmalte, que não é o caso. Então, eu vou preparar no pincel. Eu gosto de preparar o meu esmalte colocando o CMC direto, assim. Tem alguns ceramistas que preferem preparar o CMC e depois adicionar ele preparado. E tudo bem também, não existe um certo e errado, é o que funciona para você. Eu uso um mixer para misturar. Vou dar uma mexidinha primeiro. O CMC é o carboximetilcelulose. É um espessante que serve como uma colinha e para deixar o esmalte em suspensão. Percebeu como já ficou mais cremoso? A densidade, usando a sua percepção, é uma densidade tipo um iogurte. Sempre antes de esmaltar a peça, tem que limpar para fazer a remoção do pó. Quando eu tiro a peça do forno, geralmente eu lavo, mas depois de ficar guardada na prateleira, ela acaba empoeirando novamente. Então, sempre remova bem o pó antes da esmaltação. A estação de trabalho também deve estar bem limpinha. Eu vou esmaltar utilizando um pincel de leque bem macio. Eu vou passar 3 camadas, intercalando secagem. O esmalte, ele é depositado. A característica deste esmalte, que é o tom verde garrafa, é transparência, como eu comentei. Então, para eu aplicar numa superfície lisa no pincel, a chance dele ficar manchado é bem maior. Então, eu vou passar na parte de cima, que é esse tom dá transparência, e na parte de baixo eu vou pegar um esmalte de cobertura. Então, você, o artista ceramista que está começando em cerâmica, às vezes fica um pouco frustrado porque não deu certo aquela esmaltação ou aquele esmalte não é muito bom. Esses esmaltes comerciais, você precisa sempre lembrar que, de acordo com o lugar que você vai aplicar, tem que fazer algumas escolhas. A forma de aplicação que mais vai favorecer o projeto, o tom de esmalte que vai
favorecer aquela peça. Por isso que é muito importante você sempre fazer testes e entender um pouco sobre a característica do seu esmalte e explorar o que ele tem de melhor. É importante sempre você mexer o esmalte. Se você já observar alguns lugares que ficou sem, já vai preenchendo. Então aqui eu vou aguardar a secagem e passar mais 2 camadas. Observe que o esmalte secou, ele muda totalmente a cor. O verso da peça, eu vou passar uma esponja limpa, principalmente nos cantinhos, porque eu pretendo mudar a cor, então eu limpo bem aqui nas bordinhas. E agora é hora de fazer a outra escolha. Fizemos primeiro a escolha do esmalte, que favoreceu a textura da peça. Agora, nós temos que também decidir se a gente vai esmaltar o fundo da peça ou não. Se você queima suas peças em alta temperatura, não há necessidade de esmaltar por baixo, porque quando acontece a queima de alta, a cerâmica ela fecha bem os poros e cria uma boa impermeabilização, não tem vazamento. Na esmaltação em baixa, que é o que eu vou queimar a 1000 graus, você fica atenta para a cerâmica ela chegar na queima de 1000 graus também, tá? E eu gosto de passar pelo menos uma camadinha de esmalte no verso e usar o tripé, que é o mobiliário de forno. É esse tripézinho aqui, né? Eu coloco ele para colocar, porque assim o esmalte não cola na placa refratária. Então, você vai decidir se você vai esmaltar no verso ou não. Se você não for esmaltar, você pode criar uma margem aqui com grafite e vir com uma boa coordenação esmaltando só as bordas. Tem alguns ceramistas que preferem passar um impermeabilizante ou cera. Vai depender também do estilo de trabalho de cada um. Eu vou esmaltar todinho e usar o tripé para queimar a 1000 graus. Esse esmalte aqui eu preparei e fiz um teste, ele é um esmalte de boa cobertura. Eu fiz uma mistura, eu coloquei 250 ml de granite verde, 100 ml de marrom canela, que é um tom de marrom reativo, e o branco. Fique atento e faça testes quando você mistura um esmalte com o outro, porque pode dar algum tipo de reação e não ficar tão bom. Então, e às vezes pode te surpreender e ficar muito legal. Então, como eu já sei que esse esmalte ele dá cobertura, que eu preparei, ele já está preparado com o CMC. Só vou mexer bem e aplicar. Com um pincelzinho mais fino, eu consigo mais coordenação, eu vou pintar as bordas, caprichando para não invadir o tom que eu fiz em verde garrafa. E agora, para render um pouquinho mais, eu vou preencher o restante usando um pincel de leque, esse macio. Essa parte aqui de baixo, eu vou deixar assim uma camada só, onde fica em contato depois com a placa refratária para não escorrer no tripé. Já essa parte aqui da curva, eu vou passar 2 camadas. Então, com o tempo, você trabalhando na parte de esmaltação, você vai entender que um esmalte ele fica melhor com 2 camadas, outro esmalte fica melhor com 3. Geralmente, os esmaltes que dão efeito de transparência, o esmalte transparente, 2 camadas ou uma bem aplicada, dependendo do tipo de peça. Então, eu vou aplicar as outras camadas e depois eu te mostro o resultado.